Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar nesta noite para mais um estudo da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor vem trazer mais uma vez através dessa serva. Que o Senhor me ajude a fazer sua vontade. Que os teus filhos que irão ouvir esta mensagem possam entender e crescer espiritualmente. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é a luta da carne e do espírito. Então, a luta da carne e do espírito, né? Nós temos duas partes, chamada carne e espírito. Então, só que as duas partes do homem que luta entre si é o homem que já tem Jesus, o homem que já recebeu Jesus como Salvador. Porque o homem que não tem Jesus, ele só tem uma parte, né? Ou melhor, o seu espírito está morto e ele faz o que a carne quer. Mas quando uma pessoa nasce de novo, recebe Jesus como Salvador de sua vida, o seu espírito passa a ter vida, mas a sua carne ainda está querendo fazer a vontade do seu eu, da sua vontade de pecar, de fazer as coisas que Satanás quer. Então, uma pessoa que já tem Jesus, ela tem essa guerra, essa luta dentro de si, dentro da sua vida, o seu espírito, o Espírito de Deus que está dentro da pessoa salva, luta contra a carne para que essa pessoa não peque, né? Não faça as coisas que desagradam a Deus, que não desobedeça a palavra de Deus. Então, aqui em Gênesis 25, do 21 ao 23, nos mostra esta guerra, né? Que é entre duas pessoas. Então, aqui em Gênesis 25, do 21 ao 23, nos diz assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então preste atenção. Isaac não tinha filho, Rebeca não podia ter filho. Isaac orou a Deus, pediu a Deus, né, insistentemente, e Deus ouviu a oração de Isaac. E Rebeca ficou grávida de 2 filhos gêmeos, né? E estes filhos, dentro da sua barriga, já lutavam. Então, muitos querem tirar a criança da barriga da mãe, querem que haja, né, esse não é suicídio, mas é crime, né? Aqui a gente vê 2 crianças no ventre da mãe lutando uma contra a outra. E o que Deus diz? O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre. Quer dizer, 2 crianças na barriga da mãe. Deus já está dizendo que seriam 2 nações, 2 povos diferentes. E aqui Deus diz para Rebeca que um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, o maior, o mais forte, o primogênito serviria ao mais novo, né?
ao menor, ao mais novo. Então, Deus disse isso para Rebeca. Então, no versículo 22, nos diz que os filhos lutavam dentro de si. Então, o Jacó e o Esaú, na barriga de Rebeca, eles lutavam entre si, porque eram duas nações diferentes. Estes dois filhos eram Esaú e Jacó, Esaú representando uma parte do corpo do homem, ou melhor, representando a nossa carne caída no pecado. Vou explicar bem aqui. Esaú representa uma nação sem Deus, mas também Esaú representa Satanás. Mas Esaú representa também a nossa carne, então levando para o ser humano. Esaú representa a nossa carne querendo pecar. E Jacó também representa uma nação. Jacó representa a nação de Israel. Mas Jacó também representa uma pessoa. Jacó representa Jesus. Jacó também representa o ser humano, uma parte do ser humano. Jacó representa a nossa parte espiritual. Então, Esaú também representa uma nação pagã. Representa a semente do diabo no meio da nação espiritual. Então, Esaú, ele representa a nação pagã, representa também aqueles que estão no meio do povo de Deus, dizendo que são povo de Deus, mas são joio, não é? Então, Esaú representa essa parte que quer sempre fazer o mal, sempre desobedecer a Deus. Então, Esaú representa a Israel caída, né, no pecado, que não quer servir a Deus. Representa a igreja, né, que é apóstata, não serve a Deus, diz que é igreja, mas não é. Esaú representa o joio plantado no meio do trigo, aparentando ser trigo, mas é joio. Então, Esaú representa tudo isso, né? Tudo isso. Jacó representa o espiritual do salvo, da pessoa que já tem Jesus. Jacó representa Jesus. Jacó representa também a nação de Israel. Jacó representa a nossa parte, a parte espiritual do homem que já tem Jesus. Então, Jacó representa o espírito do salvo lutando consigo mesmo. Então, aqui, não é? O Jacó e o Esaú na barriga da mãe lutando entre os dois, né? Representa também, não é? O salvo lutando consigo mesmo, lutando com a sua carne, para não desobedecer a Deus. Então, Jacó lutando com Esaú representa a pessoa que já tem Jesus, lutando consigo mesmo, lutando com o seu eu, lutando com o seu desejo carnal, lutando para não desobedecer a Deus. Então, Esaú, como nação gentil, lutando com Jacó, a nação escolhida por Deus, para ser o seu povo neste mundo e alcançar pessoas da nação de Esaú. Então, Esaú, como nação gentia, luta com Jacó, a nação escolhida por Deus, para ser o seu povo neste mundo. Então, Esaú, a nação pagã, o joio que foi semeado no meio do trigo, a Israel terrena, que não tem compromisso com Deus, a igreja apóstata, que não tem Jesus como centro da sua vida,
Então, Esaú representa tudo isto. Mas Jacó representa, não é, a nação escolhida. Então, Jacó representa o povo de Deus, tentando alcançar pessoas da nação de Esaú, dos gentios. Então, Jacó representa a Israel espiritual, que é indo até os gentios e pregando a palavra para ele. Então, Jacó representa o povo de Deus, representa Jesus no povo dele, alcançando outras vidas. Então, como nações na terra, tanto Esaú como Jacó lutam para que o seu povo não seja levado para a nação do outro. Então, aqui Deus diz que Jacó e Esaú eram duas nações diferentes, elas se dividiriam. Então, Esaú, a nação pagã, a nação gentil, e Jacó, a nação de Israel, a Israel espiritual, mas também a Israel terrena, né? Agora, a guerra a luta Esaú querendo conquistar a nação de Israel e Israel querendo conquistar a nação de Esaú, que são os gentios. E essa luta é grande. Por quê? Porque os gentios não querem que os gentios não querem, ou melhor, Esaú, que representa Satanás, não quer que os gentios se convertam a Cristo. E também Jacó, o Jacó espiritual, que é Jesus, não quer que os israelitas, o povo dele, o povo de Deus, o povo espiritual, não vá para os gentios, não se torne gentios. Então, há esta guerra entre Esaú lutando também para trazer os israelitas que já nasceram de novo, a nação espiritual que é a igreja. Então, o Esaú representando Satanás, ele luta para o povo de Deus, para os que já receberam Jesus como Salvador, a igreja verdadeira se torne gentil, volte a praticar tudo de errado. E o Jacó espiritual luta para trazer os gentios para serem salvos. Então, esta guerra, né? Então, Jacó, representando também Jesus, luta para a sua nação, Israel, né? O Israel espiritual neste mundo, para que seu povo não volte para o mundo, não volte para as orgias, para as prostituições religiosas, né, e física, não volte para as práticas pecaminosas. Então, Jesus, né, na pessoa do Espírito Santo, ele está na igreja, que é a Israel espiritual, lutando para que o seu povo não volte para o mundo, não volte à prática do pecado, para que sejam libertos. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas o Jacó espiritual também luta para trazer para si os gentios, pessoas que estão do lado do Esaú, que estão do lado de Satanás, que estão dominadas pelo maligno. O Jacó espiritual, que é Jesus, através da sua igreja e o Espírito Santo, estão indo aos gentios e pregando a palavra. E há esta guerra espiritual, mas esta guerra também dentro da pessoa que já tem Jesus. Quem não tem Jesus não tem essa guerra, porque é uma pessoa morta espiritualmente. Ele é como um zumbi. O corpo está vivo, mas o espírito está morto. Então ele faz as coisas que desobedece a Deus, as coisas eles pecam, mas ele não sente nada. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo dentro de si para
quando a pessoa pecar, o Espírito Santo avisar a pessoa para que ela se arrependa, né? A pessoa que não tem Jesus como seu Salvador, esta pessoa está na lama e não se incomoda com o pecado, pois ela está no ambiente natural dela, quer dizer, está no pecado, está na contaminação ali, para ela não tanto faz como tanto fez. Aquilo ali é normal, mas para o salvo não. Mas os que já nasceram de novo têm uma luta travada dentro de si mesmo para não voltar para o mundo, para não voltar a praticar aquilo que ela praticava antes do seu nascimento espiritual, antes dela fazer parte da Israel espiritual de Deus, antes dela se tornar igreja. Então, antes da pessoa se tornar igreja, ela peca e não sente nada, porque é morta espiritualmente. Mas quando a gente recebe Jesus como Salvador da nossa vida, então nosso espírito é vivo, ele passa a ter vida novamente, a ter comunhão com Deus. Mas o Esaú, representando o Satanás, ele quer tirar esta comunhão da nossa vida. Ele quer nos tirar da presença de Deus. Ele quer nos levar ao pecado. Então, esta luta dentro de nós. Então, o Espírito de Jesus está no salvo. Jesus nos ajuda a vencer esta luta espiritual. Então, esta luta que todo salvo tem, ela é uma luta entre o nosso espírito, o Espírito de Deus que está em nós, com a nossa carne, porque a nossa carne, influenciada pelo mal, influenciada pela vontade de praticar as coisas erradas, de fazer aquilo que desobedece a Deus, então a nossa carne quer pecar, mas o Espírito de Deus que está em nós, está no nosso espírito, ele luta com a nossa carne, com os nossos desejos carnais, para a gente dominar. Por isso tem o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Então, o Espírito de Deus está dentro de nós, nos dando este domínio para não pecarmos, para não fazermos aquilo que queremos, aquilo que o diabo está nos mandando fazer. Então, aqui em Gálatas 5:17, nos diz assim: porque a carne luta contra o Espírito. O Espírito aqui é o Espírito de Deus. E o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, o Espírito de Deus, que está dentro do nosso espírito, luta com a nossa carne. Aí se chama domínio próprio. Então, é o fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio. Então, esse fruto é usado pelo Espírito Santo para dominarmos o desejo da nossa carne de desobedecer a Deus. Então, há esta luta, né, travada dentro de nós, o Espírito Santo, com o fruto chamado domínio próprio, está dentro de nós para que usemos ele para não pecarmos. Mas tem Satanás, que na nossa carne, influenciando os nossos desejos, tentando nos levar ao pecado. Então, esta guerra é grande. É a guerra entre o nosso espírito, o Espírito de Deus que está em nós, e a nossa carne, o nosso eu, o nosso velho homem, nossa vontade de pecar. Então, se dermos ouvido ao Espírito Santo, esta luta será vencida pelo salvo. Mas se não dermos ouvidos ao Espírito Santo, então Satanás vencerá esta luta. Então, para o homem salvo, a pessoa salva, vencer esta guerra, esta luta que está dentro de si, entre a nossa carne e o Espírito de Deus, para vencermos, temos que dar ouvido
ao Espírito de Deus. Temos que obedecer a palavra, a voz do Espírito Santo, a palavra de Deus. Temos que obedecer a palavra de Deus. Jesus teve essa luta lá no deserto, quando Satanás foi tentar Jesus. Então Jesus foi tentado e ele venceu, porque ele estava ouvindo a voz do Espírito Santo, ele estava ouvindo a palavra, ele estava obedecendo, e é assim que a gente vence. Então Esaú e Jacó lutando dentro e fora da barriga da mãe deles, representa a vida do crente, tanto dentro de si, da nossa mente, não é? Dentro da sua mente, como fora dela, como no mundo visível, onde o diabo nos oferece as coisas do mundo, coisas que são muito agradáveis à nossa carne. Então, esta luta travada é dentro da nossa mente, dentro da nossa alma, né? Dentro dos nossos desejos, dentro das nossas vontades, o diabo tentando levar isto para a nossa carne, praticar a prostituição, os vícios, né? E tudo mais, a idolatria. Então, essa guerra é travada na nossa alma, porque a alma é que é grudada no nosso corpo para nos dar vida. É a alma que dá vida ao corpo. Então, quando a gente diz nossa carne, a nossa alma. São os nossos pensamentos, é lá que o diabo trabalha, mas também trabalha fora, trabalha mostrando as coisas, né? Os homens olhando as mulheres seminuas, as mulheres olhando os homens musculosos, né? E assim muitas outras coisas, e isto vai trazendo desejos para o nosso corpo, né? Nossa carne, nossa alma, a praticar. Então, o Espírito de Deus que está no nosso espírito vai lutando contra a nossa carne para não fazermos aquilo que desejamos, que está em nós, que é o pecado. Aqui em Gênesis 25, do 29 ao 34, nos diz assim, 25 do 29 ao 34 diz assim: E Jacó preparara um cozido quando veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então Jacó, aqui o versículo 34, e Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. Então, os versos, né, do 29 ao 34 nos revela Esaú vendendo o seu direito pelas coisas, seu direito das coisas espirituais para ter ou por um prato de cozido vermelho, um prato de lentilha, um pedaço de pão. Então aqui a gente está vendo que a carne do homem, Esaú representando a carne do homem, representando a nossa parte carnal, a nossa parte terrena, representando a parte dominada por Satanás. Ela não se importa com as coisas espirituais, ela só se importa com as coisas terrenas. Por isso Esaú diz: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então, do que me adianta eu ser o primeiro, eu ser o primogênito? Se eu estou para morrer, então eu tenho que saciar primeiro a minha fome. Então, primeiro, quem é carnal, o primeiro que vem são as coisas terrenas, são as coisas deste mundo, são as coisas materiais.
Esaú demonstra que para ele o Deus eterno não é importante, mas sim as coisas deste mundo, as coisas materiais. Para os gentios, para os que são carnais, o que importa são as coisas deste mundo. São as festas, bens, fama, poder e etc. Que Mateus 24, 27 ao 29, Jesus fala do tempo de Noé. O tempo de Noé era o tempo em que as pessoas não se importavam com Deus, não queriam Deus. Eles queriam as coisas deste mundo. Aqui no Apocalipse 3, do 15 ao 17, também fala da igreja Laodiceia, a igreja apóstata, a igreja que não tem Deus, a igreja que se importa só com as coisas deste mundo. Então, é assim a parte carnal do homem, é assim o homem que é carnal, o homem que é guiado pela carne, pelos seus desejos terrenos, é guiado, é dominado por Satanás. Então, para os Jacóis, os Jacóis dos nossos dias, de hoje, o que mais importa para eles são as coisas espirituais. É a presença de Deus em suas vidas. É a comunhão com o Espírito do Pai Eterno. É a obediência à palavra de Deus. Então, os Jacóis de hoje, que são os filhos de Deus, o mais importante para eles é a presença de Deus. É estar na comunhão com Deus. É viver aquilo que o Senhor nos manda. É obedecer a sua palavra. É ouvir a voz de Deus. É isto que importa para os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, Aqui o versículo 23 diz, Deus diz para Rebeca, que o filho primogênito, aqui é Gênesis 25, 23, Deus diz para Rebeca que o filho primogênito iria servir o que não era primogênito. Quer dizer, o primogênito é o que nasce primeiro. Então, o que nasceu primeiro foi Esaú. Então, Esaú representando a carne. E Deus disse para Rebeca que o primogênito iria servir o segundo filho. Quer dizer, o segundo filho representa Jesus, representa a nossa parte espiritual. Então, o que é que Deus está dizendo aqui para Rebeca? Está dizendo que a parte terrena iria servir a parte espiritual. Então, quando Jesus veio, que morreu na cruz, derramou todo o seu sangue para salvar a humanidade, todos aqueles que creem em Jesus como Salvador, o espírito dessa pessoa passou a ter vida. Deus deu um novo espírito, ele nasceu, ela teve um novo nascimento, um nascimento espiritual. E como o espírito dessa pessoa passou a ter vida, então o que era mais novo, o que foi lá em Gênesis 2, Deus ele fez primeiro a parte terrena do homem, depois ele fez a parte espiritual, ele tirou dele mesmo e colocou no homem. Então, o Jacó representa a parte espiritual do homem, e quando o homem recebe Jesus, a sua parte espiritual que estava morta volta à vida. Então, Deus dá um espírito novo para o homem. E esse espírito passa a dominar a carne, porque a carne ainda não morreu. A carne ainda está aqui sendo dominada pelo pecado. Mas o espírito do salvo começa a dominar a sua carne. É por isso que Deus diz aqui para Rebeca que o filho mais novo iria governar, iria ser senhor do filho mais velho. Então, o nosso espírito, ele tem que dominar, governar a nossa carne. Então, o filho mais velho, servindo o mais novo, está falando das nossas duas partes, ou melhor, está falando também da nossa parte humana, que foi feita primeiro, que é a nossa carne, servindo a nossa parte espiritual, que veio depois, segundo, É Gênesis 2, 3.
Esaú, representando a nossa carne caída no pecado, teria que servir a Jacó, que representava a nossa parte, né, espiritual, sendo guiado pelo Espírito de Deus, de Jesus. Então, o nosso espírito, sendo guiado pelo Espírito de Deus, ele vai dominar a nossa carne. Então, aí é onde entra o fruto chamado domínio próprio. Então, o mundo espiritual, Deus já tinha determinado que seria assim. O mais novo iria ser senhor do mais velho. O mais velho iria servir ao mais novo. Então, aí está falando da carne do homem, entendeu? Mas quando Jacó compra de Esaú o direito de primogenitura, Jacó passa a ser o senhor de Esaú, pois ele pagou por ele. Então, no mundo espiritual, Deus já tinha dito que Jacó iria ser senhor de Esaú. Mas no mundo terreno, no mundo visível, isto ainda, Jacó ainda não tinha direito. Mas quando Jacó comprou, né, pagou a primogenitura, então Jacó na terra passou a ser senhor de Esaú. Só que Esaú depois não quis aceitar. Aconteceu que acontece que quando uma pessoa aceita Jesus, o segundo Jacó, não é o Jacó espiritual, que também Paulo chama de o segundo Adão, né? O Adão espiritual, que é Jesus, entra na vida da pessoa, na pessoa do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo e dá vida espiritual para essa pessoa. O espírito da pessoa que recebeu Jesus e passou da morte para a vida, porque teve um novo nascimento, porque ele era morto, não tinha comunhão com Deus, e quando ele recebe Jesus, ele passa a ter comunhão com Deus, o Espírito de Deus vai morar dentro dele, e ele passa a ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, essa pessoa passou da morte para a vida. Então, essa pessoa passa a ser dominada, né? Passa a dominar a sua alma e o corpo. Então, por quê? Porque o Espírito está vivo. E o Espírito foi a segunda parte que Deus colocou dentro do homem. Primeiro foi o corpo, foi a parte terrena, foi a parte da carne. Depois Deus colocou o Espírito, e o Espírito morreu. E quando o Espírito nasce de novo, ou melhor, quando o homem nasce espiritualmente, quando recebe Jesus, então o Espírito dele passa a ter vida, e o Espírito de Deus vem morar dentro dessa vida, e o Espírito de Deus passa a guiar o homem como era antes do pecado. Então, o Espírito que nasceu de novo passa a ser senhor da sua carne. A parte do homem que foi a primeira a ser criada. Então, por isso, em Gênesis 27, do 27 ao 29, Isaac, vamos ver lá, em Gênesis 27, capítulo 27, do 27 ao 29, nos diz assim, 27 ao 29. E chegou-se e beijou, então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se curvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Então, aqui nos versículos do 27 ao 29, Isaac abençoa Jacó. Abençoa Jacó, né?
Aqui os versos do 21 ao 24 nos mostra o Jacó espiritual vestido como se fosse o Esaú carnal. Então, Jacó, vou ler bem aqui o 21 ao 24, que nos diz assim: E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho. E és meu filho Esaú mesmo, ou não? Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Então aqui a gente vê Jacó se passando pelo o seu irmão Esaú. Então nos mostra, né, o Jacó espiritual, que aqui Jacó, ele está representando Jesus, preste atenção. Rebeca fez com que Jacó vestisse a roupa do seu irmão, colocou um pelo, né, de carneiro sobre os braços, as mãos de Esaú, de Jacó, para que ele se passasse por Esaú. Então, o que isso representa? Representa Jesus na cruz, se apresentando ao Pai Eterno como sendo a humanidade. Seja bem-vinda aí, Escalcados. Que o Senhor abençoe vocês. Então, Esaú, ou melhor, Jacó, vestido de Esaú, ele representa Jesus vestido do nosso pecado. Preste atenção. Quando Jesus, 12 horas do dia, né? Ele estava ali sofrendo, porque ele foi crucificado 9 horas. Mas 12 horas, o sol escureceu. Foi naquele exato momento em que Jesus recebeu sobre si o nosso pecado. Então ele recebeu a nossa roupa velha. Ele recebeu a nossa sujeira, a nossa imundície. Então, ali Jacó, vestido com a roupa de Esaú, que representa a nossa carne, é o Jacó espiritual chamado Jesus Cristo, se vestindo da roupa da humanidade, que é o pecado. Então, Jesus vestido-se como a humanidade, como pecador, e se apresentando, levando o guisado para o seu pai. Ele era o guisado, ele era a comida, ele era o sacrifício que estava sendo oferecido para o Pai Eterno, em prol da humanidade, para que a humanidade fosse salva, fosse perdoada. Preste atenção. Então, os versos do 21 ao 24, do capítulo 27 de Gênesis, nos mostra o Jacó espiritual vestido como se fosse o Esaú carnal. Ou melhor, mesmo a pessoa recebendo Jesus como Salvador, recebendo de Deus um novo espírito, um espírito vivo, mas a carne ainda é a mesma. A carne ainda sente vontade de pecar. Então, o Jacó vestido daquelas roupas de Esaú representa Jesus vestido do nosso pecado, se oferecendo como oferta a Deus, para que aquele pecado, aquela roupa suja que tínhamos fosse tirada e fosse vestida a roupa que o homem tinha antes do pecado. Que Adão, antes do pecado, ele não tinha aquela roupa suja, aquela roupa imunda que nós temos hoje. Então, Jesus foi preciso vestir a roupa de Esaú, representando o nosso pecado. E ele se oferecendo ao Pai. Então, quando Jacó leva o guisado de cabritos, ali é Jesus como sacerdote, se oferecendo
a Deus como oferta pelo pecado do homem, para que o homem fosse perdoado o seu pecado. Então Jesus, ele estava ali, ou melhor, o Jacó estava ali, fazendo exatamente, ali representava Jesus fazendo este sacrifício por nós, se oferecendo por nós, se vestindo dos nossos trapos de imundície, que era o nosso pecado. Então, isto foi o que aconteceu. Então, o novo espírito que Deus lhe deu, o espírito que passou a viver no lugar do espírito que era morto em Adão. Então, quando nós recebemos Jesus, então nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, Deus nos dá um novo espírito e o Espírito Santo vem morar dentro de nós e precisamos ser dominados, né? Ser guiados pelo Espírito de Deus e dominar a nossa carne. Então, Deus, quando o homem recebe Jesus, e essa roupa velha, que é o pecado, é perdoada, então Deus, ele pode aspirar, respirar, sentir um cheiro agradável da sua criação, porque ele sente o cheiro do Adão, né? Do Adão antes do pecado. Então, agora terá que ser senhor da sua carne e passar a dominá-la. Então, quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, o seu espírito passa a ter vida e ele passa a dominar a carne, os desejos da carne. Ele passa a dominar o seu eu, a sua vontade de desobedecer. E como, né, ajuda para o nosso espírito, Jesus nos deu o seu espírito, o Espírito Santo, né, para estar dentro de nós, nos ajudando a dominar essa carne que sempre quer estar querendo se sujar, querendo estar imunda do pecado. Mas o Espírito de Deus que está dentro do nosso, ele vai dando esta força, este domínio, para que a nossa carne vá sendo dominada e vá fazendo a vontade de Deus, né? Então, a nossa carne só será completamente dominada, né? Santificada, glorificada, quando Jesus voltar para levar a sua igreja. Então, esta carne será transformada, glorificada, que é essa transformação, será completamente santa, né? E se tornará espiritual. Então, essa carne será igual ao corpo que Jesus recebeu na ressurreição. Então, nossa carne, nosso corpo, será igual ou parecido com o corpo de Jesus, né? Um corpo espiritual. Então, esse corpo de pecado, essa roupa velha, né, carnal, ela será transformada, será mudada, será deixada para trás. Então, lá no Apocalipse 3, lá no quinto selo, lá a gente vê as almas pedindo a Deus para Deus, né, vir com juízo para julgar aqueles que tiraram as suas vidas. E Jesus diz: espere mais um pouquinho, e dá uma roupa branca para eles. Quer dizer, agora eles iriam receber uma carne perfeita e santa. É o que vai acontecer na volta de Jesus. Então, Jesus, ou Jacó recebendo a roupa de Esaú, é Jesus recebendo a nossa roupa velha, o nosso pecado, e levando à presença do Pai. Aquele guisado representa ele, Jesus, sendo sacrificado para que a nossa roupa velha, nosso homem velho, nosso eu, a nossa carne, fosse dominada e completamente tirada de nós na volta de Jesus, sendo transformada em uma carne completamente dominada pelo Espírito Santo.
antes, assim como Adão era antes do pecado. Então, somente na morte do salvo ou na glorificação que acontecerá no arrebatamento da igreja é que a nossa carne será restaurada espiritualmente, ou melhor, somente no arrebatamento, tanto o nosso espírito como a nossa alma e o nosso corpo serão completamente restaurados. Nos tornaremos novamente imagem e semelhança de Deus. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17, vai falar isso, né? Então, seremos semelhança de Deus. O Jacó terreno, representando Jesus, o Jacó espiritual, recebendo de Isaac, que representa o Pai eterno. Então, Isaac representa aqui, nesse texto, o Pai eterno. Então, Jacó recebendo as bênçãos espirituais de Isaac, que representa Deus, representa Jesus recebendo de Deus as bênçãos da salvação e entregando para todos aqueles que já creem nele como Salvador. João 3, do 16 ao 21, diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus foi dado por Deus para ser este sacrifício, esta oferta agradável a ele Deus, para que o homem fosse perdoado, para que esta roupa velha do pecado fosse tirada. Mas isso só acontece com aqueles que creem em Jesus e recebem ele como Salvador e de verdade tem o Espírito Santo. Então, depois que a pessoa recebe Jesus, o Jacó espiritual, também a pessoa recebe as bênçãos espirituais. Recebe o quê? Primeiro recebe um novo espírito, um espírito vivo, um espírito que agora tem comunhão com o Pai eterno. Recebe a salvação, quer dizer, recebe a salvação que Jesus veio nos salvar de nós mesmos. Como é essa salvação? A salvação é Jesus nos salvando de nós mesmos. É este domínio que nós passamos a ter da nossa carne. É nós dominando a nossa carne para não pecar, para não desobedecer a Deus. E é o Espírito Santo que está lá no nosso espírito, nos levando a dominar a nossa carne para não pecar. Então, Jesus está nos salvando de nós mesmos. Então, recebe a salvação, recebe o Espírito do Pai eterno. Então, começa. Então, quando nós recebemos o quê? Recebemos as bênçãos espirituais, que é a salvação, que é um novo espírito, não é? Um espírito vivo, um espírito que agora vai servir a Deus, que tem Jesus, tem o Espírito Santo dentro de nós. Então, começa uma luta dentro da pessoa, entre a sua carne e o Espírito de Deus. Gálatas 5, do 16 ao 18. Então, quando a pessoa recebe um novo espírito, então agora vem a luta, porque a carne, dominada por Satanás, influenciada pelo diabo, quer nos levar ao pecado, quer nos escravizar. Mas o Espírito de Deus que está dentro de nós, que é o próprio Jesus, ele vai nos salvar de nós mesmos. Ele vai nos salvar de nós mesmos. Como assim? Ele vai nos levar a dominar a nossa carne. Quer dizer, aí é o Jacó, o filho mais novo, sendo o senhor do Esaú, o filho mais velho. Ou melhor, o nosso espírito, que foi colocado dentro de nós em segundo lugar, dominando a nossa carne, o nosso velho homem, a nossa parte terrena, que foi feita primeiro. E assim acontece com o Filho de Deus. E há essa luta sempre, né? Até a volta de Jesus, vamos ter essa luta dentro de nós. A nossa carne querendo nos levar ao pecado, mas o Espírito de Deus dentro do nosso espírito nos levando a dominar a nossa carne. É Jesus
salvando o homem de si mesmo. Quer dizer, é Jesus na pessoa do Espírito Santo, levando o homem a ter o domínio dos seus desejos carnais. Aqui em Romanos 7, do 15 ao 18 e do 8, e capítulo 8, do 5 ao 11, Paulo relata a guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. A carne sendo influenciada pelo diabo para pecar, mas o nosso espírito sendo guiado pelo Espírito de Deus para vencermos os desejos da nossa carne. Ou melhor, Deus, Jesus, na pessoa do Espírito Santo, nos salvando de nós mesmos, nos salvando de pecar, de cometer os pecados. Então, da nossa carne, desejos de andarmos no pecado, como quando não tínhamos Jesus. Agora o Espírito do salvo tem o Espírito de Deus dentro dele, e ele quer andar na obediência à palavra de Deus, mas a carne do salvo ainda não morreu, não foi transformada. Por isso a luta entre o Espírito e a carne. O Espírito de Deus e o nosso Espírito lutarão para dominar a nossa carne, que ainda recebe influências do diabo. Então, o nosso Espírito, o Espírito de Deus no nosso Espírito vão dominar o nosso desejo de pecar. E quanto mais perto de Deus nós estamos, quanto mais perto de Cristo, quanto mais ouvimos a voz do Espírito Santo, mais dominamos a nossa carne, o nosso desejo de pecar. Então, quanto mais longe do Espírito de Deus, quanto mais longe da palavra de Cristo, mais a carne tem força. Então, por isso devemos estar em comunhão com o Espírito de Deus sempre. Então, Satanás sempre oferece para a nossa carne as coisas do mundo, para que a nossa alma e o corpo desobedeçam a Deus e leve todo o nosso ser a desobedecerem ao Pai Eterno. Porque a desobediência a Deus é concluída na nossa carne. Então, quando Eva pega o fruto e come, então foi concluído o pecado. Então, é assim que o diabo quer, que a nossa carne conclua o nosso desejo do coração. Mas nós devemos dominar, dizer não, eu não quero, eu não vou fazer, eu sou filho de Deus, e não fazer. E assim nós estamos sendo salvos de nós mesmos. Então, por isso, Paulo, em Romanos 8, 9, nos diz que não estamos mais na carne. Ou melhor, não é mais a nossa primeira parte, que é a carne, quem manda em nós. Não é mais a nossa carne quem manda na nossa vida. Não é o nosso velho homem quem manda, mas o nosso homem interior. É o nosso espírito quem manda na nossa carne. É o Espírito de Jesus quem governa todo o nosso ser. Não é mais o diabo que tem o controle da vida do salvo. Se de fato o Espírito de Deus habita na pessoa salva, se o Espírito de Deus habita na pessoa, é porque essa pessoa é salva. Então, se o Espírito de Deus habita na pessoa, esta pessoa aprenderá a dominar a sua carne, o seu velho homem, o seu eu. Gálatas 5, 23. O fruto do Espírito chamado domínio próprio. Então, esta pessoa deixará de ouvir a voz de Satanás, né? A voz do seu eu, e passará a ouvir a voz do Espírito Santo, e passará a andar em espírito, a andar no Espírito de Deus, a andar na obediência à palavra de Deus. E quem anda no Espírito de Deus não anda fazendo a vontade da carne, do diabo. Romanos 8, do 9 ao 10, e Gálatas 5, do 16 ao 18. Em Gênesis 27, do 22 ao 24,
Isaac diz o seguinte para Jacó. Preste atenção, vou ler bem aqui. Do 22 ao 24, diz assim. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. E disse: és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Preste atenção aqui. A gente diz: mas Jacó mentiu. Ele disse que era Esaú, mas ele não era. Preste atenção. Aqui Jacó está sendo representado, ou melhor, está representando Jesus. E Jesus estava vestido lá na cruz com as roupas da humanidade. Esaú representava essa humanidade caída no pecado. Representava o homem dominado por Satanás. Ele representa a nossa parte carnal que quer sempre fazer o mal, sempre desobedecer a Deus. Então Isaac diz o seguinte para Jacó: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. O Jacó humano, representando o Jacó espiritual, tinha as mãos de Esaú, mas a fala era do próprio Jesus. Então, por que Jacó disse que ele era Esaú? Porque Jacó ali estava representando Jesus, meus irmãos. E ele estava lá na cruz vestido de humanidade. Ele estava levando o nosso pecado. Por isso ele disse: sou eu sou Esaú. Então, quando Jesus estava lá na cruz levando o nosso pecado, ele estava como sendo nós. Ele estava morrendo por nossa causa, levando o nosso pecado. A roupa que ele estava vestido ali era o pecado. Ele levou todos os nossos pecados. Por isso que Jacó disse: eu sou, quer dizer, eu sou Esaú. Então, quando Jesus estava morrendo ali, levando o nosso pecado, era como se fosse nós que estivesse morrendo no lugar de Jesus. Então, o Jacó espiritual, há quase 2000 anos atrás, veio a este mundo e se vestiu com a roupa de Esaú, lá na cruz, para se oferecer como oferta ao seu Pai eterno. Jesus em uma cruz, vestido com os nossos trapos de imundícies, vestido com o nosso pecado em seu corpo, se oferecendo como sacrifício vivo e agradável ao nosso Deus. O Jacó espiritual, vestido do nosso pecado, deu a sua vida como oferta viva e agradável ao Pai eterno, para que eu e você chegássemos até o Pai eterno com um cheiro agradável, pois era o cheiro do seu verdadeiro filho, o seu filho Jesus, mas também de Adão antes do pecado. Jesus se ofereceu como sacrifício para que nós em Jesus pudéssemos ter um cheiro agradável nas narinas do Pai eterno. O mesmo cheiro que Adão tinha antes do pecado. Hoje os nossos pecados fede nas narinas de Deus. Ele não suporta quando a gente peca. Mas quando a pessoa recebe Jesus e recebe o perdão, e está nessa luta, está dominando o seu eu, Jesus está salvando a nós mesmos. Ele está nos salvando de nós mesmos. Então, por isso que o Espírito está dentro de nós, para nos salvar de nós mesmos. Então, nós queremos mentir, mas o Espírito diz não, que a gente não mente. A gente quer roubar, o Espírito diz não, que a gente não rouba. A gente quer se prostituir, o Espírito diz não, então a gente não faz.
E assim que o Espírito, o próprio Jesus em Espírito está dentro de nós, nos salvando de nós mesmos, nos dando este domínio do pecado. Então, para que a humanidade em Jesus pudesse ter o cheiro que Adão, antes do pecado, tinha nas narinas de Deus. Então, quando Jesus morre e a pessoa recebe Jesus como Salvador, e esta pessoa é perdoado, e essa pessoa começa a lutar consigo mesmo para não fazer aquilo que o diabo está sugerindo. Então, Deus, ele recebe um cheiro agradável, né? Um cheiro suave. Nas narinas de Deus sai esse cheiro. E esse cheiro está bem aqui. Deixa eu ver bem aqui. Aqui Deus. Então disse: faze-te chegar isto perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E aproximou dele e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque a seu pai. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, meu filho. Então, aqui nos diz que Isaque beijou Jacó e Isaque sentiu o cheiro agradável do seu filho. Aqui no Apocalipse, vamos lá para Apocalipse 13, capítulo 3, versículo 11, nos diz o seguinte. Nos diz assim: e viu subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Então, no Apocalipse 13, 11, nos relata o falso profeta com chifres, parecendo de cordeiro. Então, Esaú representando, né, Satanás, tentando parecer com Jacó. Olha, Jacó, lá para Isaque, ele vestiu a roupa de Esaú, a roupa da humanidade, a roupa do homem caído. Mas aqui, o Esaú, ou o falso profeta, que representa Satanás, ele tenta parecer com Jacó, ele tenta parecer com o Cordeiro de Deus, ele tenta parecer com Jesus, mas a fala dele era de dragão. Então, Isaque disse para Jacó o seguinte: a fala é de Jacó, mas a roupa é de Esaú. Então, Jesus vestido da humanidade, a fala dele para Deus era de Jesus, era do seu filho, mas a roupa era da humanidade. Mas aqui o falso profeta, ele está vestido de cordeiro, ele está tentando parecer com Jesus, mas a fala dele é de dragão, a fala dele é de Satanás. Então, está vendo aí como foi investido? Então, lá para Isaque, Jesus se veste da humanidade, do pecado. Mas aqui, Satanás, em forma de falso profeta, ele se veste de cordeiro. Ele tenta parecer como Jesus, mas a fala dele é de dragão. Lá, Jacó, vestido de Esaú, mas a fala dele era de Jacó, mas a roupa era de Esaú. Aqui mudou, não é? A roupa é de Jacó, é de Jesus. Ele tenta parecer com Jesus, mas a fala é de dragão, a fala é de Satanás. A fala é do sistema da besta. Então preste atenção que nos últimos dias isto foi invertido. Então Esaú tentando parecer com Jacó, o Jacó espiritual que é Jesus, tentando parecer como sendo Jesus, mas a fala dele era de dragão, a fala dele era do diabo. Jacó se
se veste de Esaú para se parecer com Esaú, né? Mas a fala dele era de Jacó. Então, o falso profeta se vestirá de cordeiro, se vestirá de Jesus para enganar a humanidade, que Jesus deu a sua vida para salvá-la. Então, o falso profeta, ele vai tentar parecer que é Jesus, ele vai passar uma aparência de Cristo, ele vai dizer que é Jesus, ele vai dizer que é o Jacó espiritual. Mas ele fala como dragão, ele fala como Satanás. Mas a fala do falso profeta é a fala do dragão. É a fala do próprio Satanás, do próprio sistema da besta. O falso profeta enganará a muitos com estes chifres parecidos com chifres de cordeiro. Mas era somente uma aparência dos chifres de um cordeiro, mas ele fala, a fala dele é de dragão, do sistema do diabo. Esaú, representando Satanás, tentará enganar, se possível, até os eleitos do Pai Eterno. Então, o diabo, Jesus diz que ele se transforma num anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos. E é isso que o diabo está fazendo, ele está tentando passar como bonzinho e dizendo que Jesus é ruim. Nos nossos dias, Satanás está disfarçando, ele está se disfarçando de bom e dizendo que Jesus é ruim e está enganando a muitos. Então você conhece Jesus, você conhece a palavra de Deus. Em João 8,38, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis Jesus, e Jesus salvará você de você mesmo. Então, quando nós cremos e recebemos Jesus, o Espírito vem morar em nós, e ele vai nos salvar de nós mesmos. Como assim? Nos levando a dominar nossa parte mais velha. Aqui nasceu primeiro, aqui primeiro Deus fez, que é a nossa carne, que é a nossa parte terrena, que é a nossa parte humana. Se você entendeu esse estudo e ainda não tem Jesus como Salvador e quer receber Jesus, porque só Jesus é o que dá a vida eterna. Só Ele levou a nossa roupa imunda, nossos trapos de imundície, a nossa sujeira espiritual. Então, o Jacó espiritual, que é Jesus, fez tudo isso para que eu e você fosse salvos. E Deus respirasse, aspirasse um cheiro suave, como ele fala lá em Gênesis 27. Ele sentiu o cheiro suave do filho dele, de Esaú, que era o cheiro do campo. Então, quando Isaac sente esse cheiro em Jacó, é porque Jacó, o Jacó espiritual, deu a sua vida para que o homem voltasse a ter esse cheiro suave diante de Deus. Mas só Jesus pode fazer isso. Se você entendeu esse estudo e quer receber Jesus em seu coração, ore comigo. E você, meu irmão, continue deixando Jesus salvar você de você mesmo. Continue deixando o Espírito Santo dominar a sua vida, para que você não peque, para que você e eu, para que não pequemos contra o nosso Deus. Eu, Senhor, nos abençoe. Se você quiser aceitar Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi esse estudo e eu aceito o Senhor como meu Salvador, porque naquela cruz o Senhor se vestiu da minha roupa imunda, dos trapos de imundície que eu estava. E o Senhor levou sobre si aquela roupa da humanidade, aquela roupa vestida por Esaú depois do pecado, aquela roupa que representa o meu pecado. O Senhor levou sobre o Senhor aquele trapo de imundície. E o Senhor pagou o preço por mim, para que eu voltasse a ter um cheiro suave
um cheiro do campo que Adão tinha antes do pecado. Agora eu posso ter novamente esse cheiro diante do Pai Eterno. Obrigado porque o Senhor fez isso por mim. Eu te amo, eu te adoro e eu aceito o Senhor. Eu quero que o Senhor venha morar na minha vida, na pessoa do teu Espírito. Eu quero que teu Espírito domine a minha carne, me salve de mim mesmo, para que eu não ande no pecado. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Amém. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente em Jesus, então você é salvo. E vá para uma igreja evangélica e cresça espiritualmente lá, estude a sua Bíblia, ore, tenha o seu momento de comunhão com o Pai. E mande este vídeo para outras pessoas, dê o seu bonzinho, faça o seu comentário e não esqueça de dar o seu bonzinho, de se inscrever se você ainda não é inscrito. E até o próximo estudo, até terça-feira.